Olá, eu sou Walter Mengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Você que ainda não nos acompanha no nosso canal, inscreva e compartilhe. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza, não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, eu sou Walter Mengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Eu sou um homem branco de 37 anos, estou usando uma camiseta mostarda, tenho barba, cabelos um pouco grisalhos, olhos claros. Hoje o nosso convidado é professor Peixinho, de São Caetano do Sul, metalúrgico, professor de matemática e estatística, também sempre esteve envolvido na luta pelo trabalhador e pela educação inclusiva. Além disso, é militante de diversas causas da minoria, né? E hoje está aqui no nosso podcast. Professor Peixinho, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, eu sou o professor Peixinho, eu tenho 63 anos, tenho cabelos grisalhos, sou branco, estou vestindo uma camisa azul e com uma estrelinha LGBTQIA+. Legal. Professor, fique à vontade, isso aqui é um bate-papo. Eu gostaria de conhecer um pouco mais, né, a história do professor Peixinho. Conta pra gente aí. Bom, eu sou filho de nordestinos, meus pais são retirantes, né, vieram no Pau de Arara, vieram de localidades diferentes lá da Bahia e se encontraram em São Caetano do Sul, onde começou a história da família. Legal. Se casaram e eu nasci em São Paulo, no Hospital das Clínicas, no HC, porque minha mãe era diabética, e naquela época era o único lugar que tratava as pessoas diabéticas. Então eu nasci de 8 meses, devido a essa questão da minha mãe, no HC em São Paulo. Uhum. E aí, a partir daí, do nascimento, do HC, como é que foi essa, né, chegada em São Caetano? A gente viveu a vida toda em São Caetano, né? Legal. Meu pai era funcionário da Ford, de Ford Ipiranga. Nós morávamos no bairro da Fundação até meus 4 anos. Aí meu pai começou a construir a casa dele. Aí nós mudamos para o bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, que eu vivi dos 4 até os 15. De lá nós mudamos para um outro bairro, o bairro Oswaldo Cruz. E aí eu iniciei a minha vida escolar no SESI, fui aluno do SESI. E depois eu estudei o antigo ginásio, né, que muita gente não conhece esse termo. Eu fiz num colégio do Estado e depois eu fui fazer um curso técnico em administração de empresas num colégio municipal lá em São Caetano do Sul. Legal. Colégio esse que eu estudei e depois fui ser professor também. Legal. Tem algum professor que você lembra daquela época que deu aula para você, Peixinho? Do Alcina Dantas Feijão? É. Sim. Tem o professor Caoro, tem a professora Miriam, tem a professora Sônia Klaus. Legal. Vários professores. Eu falo que os nossos educadores, né, eu tenho boas memórias afetivas, né, dos meus professores, porque naquele período, por mais que a gente bagunçava, a gente respeitava muito os professores. Muito. Né? E a gente deixava, sim, os professores de cabelo branco. É verdade. Né? Mas a gente tinha um grande respeito, então eles sempre incentivavam a gente, né, a questão de estudar, de buscar algo melhor. Inclusive, um dos professores foi meu padrinho de casamento. Legal. O Walter Sante, que hoje ele já não está mais entre a gente. Legal. Mas e aí, conta mais um pouco pra gente sobre nessa passagem sua aí. Então, com esse curso de assistente administrativo foi quando eu consegui o meu primeiro estágio, que foi na Volkswagen, como estagiário em administração de empresa. Agora, na verdade, o meu primeiro emprego mesmo,
eu fui bancário. Uhum. Eu passei num concurso do Banco do Brasil como menor aprendiz. Certo. Fiquei 2 anos e 10 meses. Aí foi quando eu consegui esse estágio na Volkswagen e fui para a área metalúrgica. Aí saiu de bancário e foi para metalúrgico. Para metalúrgico. Legal. Aí foi na década de 78, 79. Aí eu saí, terminou o estágio. Eu saí da Volkswagen e continuei estudando, trabalhando, mas não na questão metalúrgica. Aí quando eu comecei a faculdade, eu fui fazer bacharel em matemática, eu consegui também um estágio na General Motors do Brasil, que aí eu fiquei 2 anos na General Motors e voltei para Ford em 1984, que aí começou a minha questão do envolvimento com o movimento sindical. Quando eu voltei a trabalhar na Ford. Aí eu tive 2 mandatos de CIPA na Ford. Foi quando só para relembrar aqui, em 1987, quando eu assinei minha carteirinha de metalúrgico, inclusive foi o Jair Meneghelli que assinou minha carteira. Legal. Como sindicalizados. E aí veio já a filiação ao PT, em 1984. E eu comecei a militância. Uma militância que, na verdade, começou na faculdade com os antigos diretórios acadêmicos. Certo. Mas naquela época da ditadura, você sabe como é, né? Era difícil, era né? muito complicado. E infelizmente, tinha traidores. Porque a gente fazia algumas reuniões, né, para conscientização, para politização, e acabava chegando onde não podia chegar, e eles desmantelavam toda aquela luta, organização que a gente estava fazendo. Entendi. A gente fala, né, que quem já tem um pouco mais de idade passou pelo período da ditadura, Sim. né? Foi um período muito difícil, né? Muito difícil. E hoje eu falo que a nossa democracia é muito jovem, né? Uma democracia jovem que balançou, mas não caiu, né? A gente viu o que aconteceu nesse último governo, que era um governo ditador, né? Um governo que, né, queria acabar com a democracia, até ensaiou um golpe, mas não conseguiu. Graças Porque a Deus. a democracia, né, a gente vive em um país que, né, a maioria das pessoas preferem a democracia. Você tem alguns aí que, né, volta com aquela história de ditadura volta à ditadura, golpe militar, mas a gente sabe que quem de fato passou naquele período não quer esse período nunca mais, né, Peixinho? Jamais. O que a gente, na luta sindical, né, do nosso hoje presidente Lula, do movimento de São Bernardo, o que a gente apanhou naquelas ruas de São Bernardo, e a gente lutando pelos nossos direitos. E a gente levou muita borrachada aí da polícia do Maluf. Foi uma luta grande, mas que valeu muito a pena. Então, aí você estava contando do seu primeiro emprego, e aí depois você fez a faculdade, e como é que foi a partir daí? Como é que foi sua história? Aí eu entrei na Ford em 1984, né, como eu já tinha comentado. Em 87, em 85 eu fui para a Volkswagen. Em 87 houve a fusão da Ford com a Volkswagen e se criou a Auto Latina. E foi nesse período que eu tive os 2 mandatos como cipista e comecei a me envolver com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, onde eu conheci o Jair Meneghelli e outros companheiros. E aí entrei na luta sindical e me filiei ao PT. Em 1988 eu fui candidato pela primeira vez pelo PT lá em São Caetano. Legal. Fiquei suplente por causa de 5 votos. Nossa, hein? Bateu na trave. Bati na trave. Em 1992 eu fui candidato de novo, fiquei suplente de novo. E foi aí que eu entrei realmente e comecei a militar dentro do PT. Legal, bacana. E aí, como é que tá São Caetano? Como é que hoje você olha, né, se você tivesse aí, né, você olha a cidade, o que você tem para falar da cidade hoje? Na verdade, São Caetano, muita gente escuta falar assim, São Caetano é primeiro mundo, a melhor cidade para se viver. É um pouco marketing. Porque, para você ter uma ideia, a questão da educação. Eu, como professor, eu vejo muito esse lado. A questão da política de bolsas de estudo para os nossos estudantes. E lá, para vocês terem uma ideia, a faculdade ela é uma autarquia, ela é uma faculdade municipal, hoje em São Caetano. As pessoas, para poderem entrar nesse processo de bolsa de estudo, primeiramente ela tem que prestar o vestibular, passar, pagar o primeiro semestre, para depois a pessoa tentar a bolsa de estudo no segundo semestre. Agora eu te faço uma pergunta. Uma pessoa que não tem condições, como é que ela vai pagar os primeiros 6 meses para depois ela entrar
que ela nem vai saber se ela vai ganhar ou não, ela entrar no processo de bolsa de estudo. Completamente errado isso, no meu entender. E isso também espirra no quê? Na questão de saúde. Por exemplo, a curso de medicina, não existe bolsa de estudo na faculdade. Não existe. E o que está acontecendo hoje na saúde de São Caetano do Sul? Você vai para uma UBS, ou você vai no pronto-socorro, que é uma emergência, né? Que é o primeiro lugar que você deve procurar. Certo. Você fica no mínimo de 4 a 5 horas para ser atendido. Por quê? Por falta de médicos. É uma cidade que não aceita mais médicos, uma política aí do governo federal importantíssima, o prefeito não quer. E as pessoas sofrem nas filas de espera do pronto-socorro. Você precisa de um exame, demora de 3 a 4 meses para conseguir esse exame. Está muito complicada a questão de saúde na cidade de São Caetano do Sul. Então nós precisamos melhorar a política na questão saúde. E esse ano é um ano importante, né? É um ano onde a população vai escolher, né, quem são seus vereadores, quem são seus prefeitos. E aí, se você tivesse um recado, Peixinho, para mandar lá para São Caetano, qual seria esse recado? Olha para a câmera e manda aquele recado para a galera de São Caetano. População de São Caetano do Sul. Esse ano, chegado o momento da gente passar a cidade a limpo. Por quê? Há 7 décadas, nós mantemos o que em São Caetano? Troca de famílias no poder, que na realidade são sempre as mesmas pessoas. Ou seja, um varre os problemas, as coisas que não foram muito bem feitas para baixo do tapete. Então, esse ano, nós temos a oportunidade de passar São Caetano a limpo, votando em quem? Em quem realmente vai fazer essa cidade ficar mais humanizada, que é quem? Jair Meneghelli, nosso pré-candidato a prefeito, e votar nos candidatos a vereadores que estão comprometidos com a população, progressistas. É esse o meu recado. Vamos pensar nisso, vamos fazer uma limpeza em São Caetano do Sul, tanto na Câmara Municipal e, claro, na Prefeitura. Legal. Peixinho, sobre o transporte, como é que é a mobilidade urbana lá em São Caetano? Como é que, né, vocês têm essa... Porque São Caetano tá ali dentro do ABC, certo? Sim. Né? Então, tem ali grandes empresas em redor, grandes rodovias que cruzam ali a cidade. Bem próximas. Né? Então, ela é bem movimentada, uma cidade que, né, a pessoa para ir para uma outra cidade precisa passar por São Caetano. Né? Ou que caminho, né? É caminho. Né? E como que é essa questão da mobilidade urbana lá em São Caetano? Olha, São Caetano do Sul hoje é um canteiro de obras desnecessárias. A maioria das obras que hoje estão sendo feitas lá são obras que não precisavam ser feitas, gastando dinheiro público desnecessariamente, que ele poderia investir na questão da saúde. Você, para ter uma ideia, em São Caetano você não consegue fazer uma radioterapia, você tem que fazer no Mário Covas, em Santo André. E com esse emaranhado de obras necessárias, a cidade está um caos para você transitar com quem está de carro. Ele criou a tal da tarifa zero. Eu acho a tarifa zero importantíssima, claro, para o trabalhador. Mas você hoje pega ônibus lotados, demora para você pegar esse ônibus. Então, assim, é ótimo, mas tem que fazer uma reestruturação nessa questão do transporte da tarifa zero. Entendi. E como eu disse, o trânsito está caótico em São Caetano. Caótico. Deixa eu perguntar para você, como que hoje São Caetano, né, lida com a questão das minorias? LGBTQIA+, né, mulheres, negros, como que é essa relação lá na cidade? Para você ter uma ideia, eu sou presidente de um grupo de ação pela inclusão e diversidade, que foi criado exatamente para a questão LGBT, porque não existe política nenhuma. Esse atual governo nem sequer colocou no plano de governo dele nada para essa questão. Então, a HPID, né, que é esse grupo, nós estamos ali para atender todas as minorias, não só LGBT, mas é uma das nossas bandeiras também. Então, hoje, a HPID, a gente dá assistência psicológica, assistência jurídica, ajudamos na questão, a pessoa está com dificuldade para fazer cadastros lá para a cesta básica da prefeitura, a gente também dá uma força, através da assistente social, e vamos lutar para que as minorias realmente tenham
representatividade e que realmente as políticas públicas daquela cidade sejam voltadas para as minorias. Para você ter uma ideia, São Caetano é uma cidade cheia de cortiços e uma exploração imobiliária, porque as pessoas cobram muito caro o aluguel de São Caetano. E a prefeitura, ela não quer saber do Minha Casa Minha Vida, porque ele diz... Não é interesse, né? Não, ele diz que a cidade não comporta Minha Casa Minha Vida. Como não, gente? Por quê? Ele quer o quê? Ele quer que seja aqueles prédios maravilhosos para as pessoas que... Classe média Classe alta. média alta, que é muito mais interessante para ele. Legal. E que a minoria Entendi. se vire. Não consegue morar em São Caetano? Vai para outra cidade. Vai para outra cidade. Inclusive, a gente já ouviu isso de um vereador na tribuna da Câmara. Quem não pode morar aqui, que saia de São Caetano do Sul. É um absurdo. Entendi. Peixinho, e a questão da cultura? Como que é a cultura, né, com os artistas locais, essa questão toda lá em São Caetano? Rapaz, você sabe que lá nós temos a Fundação das Artes, que já nos deu para o Brasil vários artistas famosos. Mas hoje, a pessoa que precisa, o artista da cidade que quer mostrar o seu trabalho, ele não consegue entrar nos cursos da Fundação das Artes, e além de ser caros. Mas é uma política... Não existe uma política de cultura na cidade, não existe uma política para a juventude. Os jovens não têm o que fazer em São Caetano. É uma das bandeiras que a gente também abraça. Legal. Eu já ia até perguntar essa questão da juventude, né? A questão de geração de emprego, né? Porque vocês estão ali numa região densa, né? E como que é essa relação da geração de emprego, da economia solidária? Tem esse debate lá na cidade? Para você ter uma ideia, nós temos uma grande empresa, a gente tem a General Motors, só. E a gente não vê política nenhuma do governo municipal para incentivar empresas a virem a São Caetano. Porque o que acontece hoje? O jovem estuda em São Caetano, porém ele tem que procurar emprego em outra cidade, porque São Caetano não tem emprego. Tem a General Motors, só de empresa grande, e a prefeitura atual não tem política nenhuma de incentivos, nada para a cidade. O que vai acontecer? As pessoas se formam e tem que correr atrás de São Bernardo, de Santo André, de São Paulo, para poder encontrar algum emprego. Por que não trabalhar nessa questão? E a cidade? Uma cidade desse tamanho, né? Aí tem a questão do emprego, tem a questão da acessibilidade, né? Como que é a acessibilidade, né, em São Caetano? Tem, né, como você falou, estão trocando lá os faróis, estão fazendo muita coisa lá, mas e a acessibilidade? Tem, né, esse olhar preocupado dentro das escolas, você que é professor? Não. Inclusive, pra você ter uma ideia, ele acabou de fazer uma escolinha, uma EMEI nova, no bairro Santa Paula, que crianças pequenas e é de andar. Tem que subir escadas, que é muito perigoso, pode causar um monte de acidente com crianças, e não foi pensado nisso. Você vai para as ruas, tem calçadas que não tem acessibilidade para as pessoas PCDs, pessoas com deficiência. Então, ainda precisa fazer muita coisa de acessibilidade para essas pessoas. Né? É carente a cidade. Isso é importante, né? Porque a gente vê muitas crianças, né, com necessidades especiais, e às vezes a própria cidade não consegue, né, acolher essa criança de uma forma... Para você ter uma ideia, a gente até estava nessa luta também da não demolição da escola Fundação Annie Sullivan, que era uma referência para as pessoas PCDs, e foi extinta. Muitas crianças estão até hoje sem terapias, sem a escola, porque simplesmente ele acabou com a escola. E no calar da noite, numa sessão na Câmara, no dia 14 de dezembro, de 17 a 2, foi extinta a Fundação Annie Sullivan em São Caetano. Então, ele não está preocupado com a inclusão, de modo algum. Está preocupado com outros interesses. Exatamente. Menos da população. Menos da população. Peixinho, se as pessoas quiserem te encontrar lá em São Caetano, quais são as redes sociais, quais são os canais de comunicação que as pessoas podem te encontrar lá? Pode me procurar através do Insta, do Facebook e do meu próprio Zap, que eu também deixo aberto para todas as pessoas Legal. me Qual que é a hashtag lá? Qual que é o arroba? É Clóvis Peixinho. Clóvis Peixinho. Acha eu no Face, acha eu no Instagram. Legal. Bacana. Professor, para a gente poder finalizar aqui, né? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar de mensagem para São Caetano? Se é seu momento, manda um recado aí para a galera, para a gente poder finalizar e já faça as considerações finais. Tá ok. Mais uma vez, São Caetano do Sul. 6 de outubro é o nosso momento. Chegou a nossa vez de termos uma cidade mais democrática,
uma cidade mais acessível, uma cidade mais humana. Por isso, pense muito bem no dia 6 de outubro. Vamos limpar São Caetano da ditadura, do Zé Demolidor. Peixinho, quero agradecer aqui a sua participação no Foco, a verdade nua e crua, né? Falar que esse espaço aqui está aberto para você voltar aqui, para a gente poder aprofundar outros temas da educação, saúde, né? Discutir outras coisas que você acha necessário, falar mais sobre o público LGBTQIA+, mulheres, juventude, tá bom? Então, quero agradecer a sua participação. Esse foi mais um episódio aqui no Foco, a verdade nua e crua. Eu que tenho a agradecer a você, Walter, pela oportunidade. Muito obrigado. E sempre que possível, me chamando, eu estarei aqui. Legal. É isso aí, galera. Muito obrigado. Esse foi No Foco, a verdade nua e crua, com o professor Peixinho de São Caetano do Sul. Forte abraço para todos. Até a próxima.